Existe algo acontecendo dentro de você. O tempo todo. Um tipo de linguagem silenciosa. Sutil. Constante. Mas que raramente é ouvida. Não é pensamento. Não é emoção isolada. É algo antes disso. É um sinal. Talvez você já tenha sentido. Aquela sensação no peito que não sabe explicar. Um aperto leve. Ou uma expansão. Um desconforto ao entrar em um lugar. Ou uma calma inesperada ao estar com alguém. E, quase sempre, o que você faz? Ignora. Racionaliza. Segue em frente. Porque aprendeu a confiar mais na lógica do que no corpo. Mais no que parece certo. Do que no que é sentido. Agora imagine isso. Seu corpo não é apenas um corpo. Ele é um sistema de leitura. Ele percebe antes da sua mente. Ele capta sinais que ainda não viraram pensamento. E traduz isso em sensação. Mas existe um problema. Você foi treinado a não escutar. Desde cedo, aprendeu a explicar o que sente. Justificar. Duvidar da própria percepção. E, aos poucos, essa comunicação foi ficando distante. Mas ela nunca parou. Seu sistema nervoso continua falando. O tempo inteiro. Só que agora, você não entende mais a linguagem. E quando você não entende, você ignora. Ou pior, interpreta errado. Agora imagine que existe uma arquitetura por trás disso. Um sistema organizado. Onde cada sensação tem uma função. Cada sinal tem um propósito. Cada desconforto tenta te mostrar algo. Mas não como palavras. Como experiência. Talvez aquele aperto no peito não seja ansiedade. Talvez seja um aviso. Talvez aquele cansaço repentino não seja apenas físico. Talvez seja um limite sendo ultrapassado. Talvez aquela leveza inexplicável seja um sinal de alinhamento. Mas como você não foi ensinado a ler isso, você tenta controlar, forçar, ignorar. E, aos poucos, se afasta de si. Agora pense nisso com calma. Quantas decisões você já tomou ignorando o que sentia? Quantas vezes você disse sim, quando algo dentro dizia não? Quantas vezes insistiu, mesmo sentindo que não deveria? E depois, pagou o preço. Mas não entendeu por quê. Agora imagine o contrário. Imagine que você começa a escutar. Não de forma mística, mas de forma consciente. Você percebe o corpo antes da reação. Percebe o sinal antes da decisão. Percebe o desconforto antes do erro. E, nesse espaço, você pode escolher diferente. Porque a intuição não é algo distante. Ela não é um dom. Ela é uma leitura refinada do seu sistema nervoso. Uma integração entre percepção e experiência. Mas só funciona quando você escuta. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa aprender algo novo. Você precisa reaprender a perceber. Talvez a sua intuição nunca tenha falhado. Talvez você só tenha parado de escutar. E isso muda tudo. Porque, quando você começa a perceber, pequenos sinais começam a aparecer. Mais claros. Mais constantes. Mais confiáveis. E, aos poucos, você não precisa mais forçar decisões. Você sente. Você ajusta. Você se alinha. E isso cria uma forma completamente diferente de viver. Mais leve. Mais clara. Mais precisa. Não porque você controla tudo, mas porque você está conectado. Agora talvez você esteja se perguntando, e se eu começar a ouvir, e estiver errado? Mas a pergunta real é, quantas vezes você ignorou, e depois percebeu que o sinal estava certo? Talvez não seja sobre confiar mais, mas sobre parar de ignorar. Porque a sua intuição não grita. Ela sussurra. E só quem desacelera, escuta. E agora eu quero te deixar com uma pergunta. Se você começasse a escutar os sinais sutis do seu corpo, quantas decisões da sua vida seriam diferentes a partir de hoje? Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.